Há um fechamento acontecendo agora, e não é externo, é interno, silencioso, irreversível. Se você sentiu um cansaço diferente, uma clareza que dói e liberta ao mesmo tempo, não é acaso. Uma grande fase da jornada das chamas gêmeas está terminando. E quem não acompanhar essa mudança energética não permanece no mesmo lugar. Essa fase precisava se encerrar agora, porque a energia que a sustentava já não existe mais. Não é uma decisão da mente, nem uma mudança externa forçada. É um esgotamento espiritual. A alma já percorreu tudo o que era possível percorrer dentro desse mesmo padrão, desse mesmo ritmo, dessa mesma espera silenciosa. Continuar ali significaria repetir aprendizados já integrados. E a alma não retrocede. Na jornada das chamas gêmeas, fases não se encerram quando tudo está confortável. Elas se encerram quando já não há crescimento possível dentro da antiga frequência. E este momento carrega exatamente essa assinatura energética. A sensação de que algo não se sustenta mais, mesmo que ainda exista afeto, vínculo ou esperança. Essa fase precisava acabar porque ela cumpriu seu papel. Foi nela que você aprendeu a sentir sem controle, a amar sem garantias, a sustentar conexão mesmo na ausência. Foi nela que feridas vieram à tona, padrões foram expostos e ilusões começaram a ruir. Mas aquilo que ensina também precisa, em algum momento, se retirar. O universo não permite estagnação espiritual prolongada. Quando a alma está pronta para um novo nível de verdade, tudo o que não acompanha começa a pesar. A fase anterior passa a gerar cansaço, confusão e até dor emocional. Não porque está errada, mas porque já terminou. Outro motivo profundo para esse encerramento é o realinhamento da identidade espiritual. Você já não é a mesma pessoa que iniciou essa etapa. A forma como você sente, espera, se entrega e se posiciona mudou. Manter a mesma fase exigiria que você se diminuísse novamente. E isso a alma não aceita mais. Essa fase precisava se encerrar agora porque ela estava baseada, em grande parte, na resistência. Resistência do masculino, resistência do tempo, resistência da própria verdade emocional. E a energia atual não sustenta mais resistência como caminho. O novo ciclo pede presença, responsabilidade emocional e coerência interna. Há também um encerramento de contratos energéticos invisíveis. Promessas feitas na dor, vínculos mantidos pelo medo da perda, expectativas alimentadas pela ausência. Tudo isso começa a se dissolver não para romper a conexão, mas para purificá-la. A alma não quer mais vínculo baseado em falta, quer vínculo baseado em inteireza. Essa fase precisava acabar, porque o aprendizado do esperar já foi integrado. Agora a alma entra no aprendizado do sustentar. Sustentar sua verdade, sustentar sua frequência, sustentar quem você se tornou, independentemente da resposta externa. Isso exige outra estrutura interna e, portanto, outra fase. O encerramento também acontece porque o campo energético entre vocês está mudando. O que antes funcionava como gatilho agora se torna ruído. O que antes ativava agora esgota. Isso é sinal claro de transição espiritual. Quando a energia muda, a fase precisa mudar junto. Nada está sendo tirado de você. O que está acontecendo é uma reorganização. A energia está limpando excessos, dissolvendo dependências sutis e preparando o terreno para uma conexão mais consciente, seja na forma que ela precise assumir. Essa fase precisava terminar agora,
porque o próximo passo não comporta mais a antiga postura emocional. Não comporta mais dúvidas repetidas, silêncios sustentados pelo medo, nem tentativas de adaptação que negam a própria essência. Quando uma fase se encerra assim, em silêncio e cansaço, é porque a alma já decidiu antes da mente entender. E resistir a esse encerramento só prolongaria o desconforto. O fim dessa fase não é perda, é liberação, é maturidade espiritual. É o sinal de que algo novo já começou a se mover, mesmo que ainda não tenha forma visível. Os sinais energéticos de que o ciclo antigo já terminou não chegam com alarde. Eles não pedem permissão. Eles simplesmente acontecem. E quando você percebe, algo dentro de você já não consegue mais sustentar o que antes parecia normal. O primeiro sinal é um cansaço profundo que não vem do corpo, mas da alma. Não é exaustão física comum. É uma fadiga existencial, como se repetir as mesmas emoções, expectativas e dores tivesse se tornado pesado demais. Aquilo que antes você tolerava, agora incomoda. O que antes você justificava, agora soa desalinhado. Esse cansaço é o aviso mais claro de que a energia antiga já não tem mais onde se apoiar. Outro sinal forte é a perda de interesse emocional por padrões repetidos. Conversas circulares, promessas vazias, esperas indefinidas, silêncios carregados. Tudo isso começa a perder força sobre você. Não porque você deixou de sentir, mas porque algo em você amadureceu. A alma entende quando já extraiu todo o aprendizado possível de uma fase. E quando isso acontece, insistir dói mais do que soltar. Há também um afastamento energético natural. Pessoas, situações e até pensamentos que antes ocupavam muito espaço começam a se dissolver sem esforço. Não é rejeição consciente, é falta de ressonância. A energia simplesmente não encaixa mais. E quando não há encaixe, não há sustentação. Outro sinal claro é o desconforto em continuar se adaptando. Você percebe que está cansada de diminuir sua verdade para caber, cansada de silenciar o que sente para manter uma falsa estabilidade. O ciclo antigo se sustentava à base de adaptação excessiva, de espera constante, de autoanulação sutil. Quando a alma encerra essa fase, ela passa a reagir fisicamente e emocionalmente sempre que você tenta voltar ao antigo padrão. O corpo também começa a falar. Sintomas que aparecem sem causa médica clara, alterações no sono, sensibilidade aumentada, vontade de ficar sozinha, necessidade de silêncio. O corpo é o último a se ajustar à mudança energética. E quando ele reage, é porque a alma já se moveu. Outro sinal marcante é a quebra da idealização. Você passa a enxergar as coisas como elas são, não como gostaria que fossem. A ilusão perde o brilho. As fantasias não sustentam mais esperança vazia. Isso pode doer, mas é libertador. O fim de um ciclo sempre vem acompanhado de lucidez. Você também começa a sentir uma estranha calma depois de tempestades emocionais intensas, como se algo tivesse sido resolvido internamente, mesmo sem resposta externa. Essa calma não é resignação, é fechamento, é a alma dizendo: isso já não me define. Há ainda o sinal da mudança de desejo. O que você quer agora não é mais o que queria antes. Não é mais intensidade instável, nem migalhas emocionais, nem promessas futuras. O desejo passa a ser por paz, coerência, verdade e presença. Quando o desejo muda, o ciclo antigo já perdeu o poder. Outro indício forte é a diminuição da ansiedade em relação ao outro. Você para de vigiar, interpretar sinais, esperar movimentos. Não porque deixou de se importar,
mas porque voltou para si. O centro energético retorna para dentro. E quando isso acontece, a dinâmica antiga não consegue mais se manter. O ciclo antigo também termina quando você percebe que não quer mais provar nada, nem seu valor, nem seu amor, nem sua importância. A necessidade de validação externa cai. A alma se auto-reconhece. E esse é um ponto sem retorno. Há um silêncio diferente que se instala. Não é vazio, é espaço. Espaço para o novo se organizar. O universo não preenche imediatamente. Primeiro, ele esvazia. Esse vazio é desconfortável para quem ainda tenta se agarrar ao passado, mas é sagrado para quem entende que algo maior está sendo preparado. Outro sinal definitivo é a mudança na sua energia de escolha. Você passa a escolher diferente, mesmo com medo, mesmo sem garantias. A repetição deixa de ser uma opção viável. Isso mostra que o aprendizado foi integrado. Quando o ciclo antigo termina, você não sente euforia, sente firmeza. Uma sensação interna de chega, não dita pelo ego, mas pela alma. E quando a alma decide, não há argumento que a convença do contrário. Esses sinais não aparecem todos de uma vez. Eles se acumulam até que, em um momento silencioso, você percebe: algo acabou. E mesmo sem saber exatamente o que vem depois, você sabe que não pode mais voltar. Quando esse reconhecimento acontece, a energia já mudou. E o que se encerrou não se repete mais. Quando a energia vira, o que muda internamente no masculino não é imediato no comportamento externo. É profundo no eixo interno que o sustentava até então. A virada energética não acontece como decisão racional. Ela acontece como um deslocamento interno silencioso, onde aquilo que ele vinha sustentando deixa de fazer sentido, mesmo que ele ainda não saiba explicar o porquê. A primeira mudança é a queda da anestesia emocional. Durante muito tempo, o masculino sobreviveu desligando partes de si para não sentir demais. Quando a energia vira, esse mecanismo começa a falhar. Ele passa a sentir com mais intensidade, não só o amor, mas o vazio, a saudade, a ausência, a incoerência da própria vida. Aquilo que antes era suportável se torna incômodo. O silêncio interno deixa de ser confortável. Surge então um incômodo existencial. Não é ansiedade comum, é a sensação de que algo está fora do lugar. Ele olha para a própria rotina, para as escolhas que fez, para os caminhos que seguiu e sente que algo não encaixa mais. A energia antiga sustentava a fuga. A nova energia exige presença, e isso gera conflito interno. Outra mudança profunda é a quebra da narrativa de controle. O masculino sempre acreditou que poderia organizar tudo com lógica, tempo e distância emocional. Quando a energia vira, ele percebe que há algo que não obedece mais a esse controle. Os pensamentos retornam. A conexão se impõe, a tentativa de racionalizar falha. Ele começa a entender, ainda que inconscientemente, que não está lidando com algo comum. A energia nova também dissolve a negação, não porque ele queira aceitar, mas porque negar passa a custar caro demais internamente. O esforço para fingir que não sente gera exaustão emocional. O corpo começa a sinalizar. O sono muda. O humor oscila. A energia pede verdade e o corpo é o primeiro a denunciar quando ela é negada. Internamente, o masculino começa a se reorganizar em torno do sentir, não mais do evitar. Ele passa a observar as próprias emoções com mais atenção. Mesmo que ainda não saiba expressá-las, ele já não consegue ignorá-las. A consciência emocional se amplia. E isso muda tudo.
Há também uma mudança na percepção da conexão. Antes, ele tentava reduzir o vínculo a algo circunstancial, passageiro ou imaginário. Quando a energia vira, essa narrativa não se sustenta mais. Ele começa a sentir a conexão como algo estrutural, algo que atravessa o tempo e não depende de circunstância externa. Isso o assusta, mas também o ancora. Outra transformação interna importante é o colapso dos padrões antigos. Estratégias que funcionavam antes, afastamento, frieza, distração, silêncio prolongado, deixam de trazer alívio. Ele pode até tentar repeti-las, mas não funcionam mais da mesma forma. A energia antiga permitia fuga, a nova energia cobra coerência. O masculino também passa a sentir um chamado para amadurecimento, não no sentido de obrigação externa, mas como urgência interna. Ele percebe que não pode mais permanecer emocionalmente no mesmo lugar. Algo dentro dele pede responsabilidade emocional, mesmo que ele ainda não saiba como assumir isso no mundo externo. Quando a energia vira, o masculino entra em um período de recolhimento interno. Ele pensa mais, revê mais, questiona mais. Não é afastamento por desinteresse, é processamento profundo. A alma está reorganizando prioridades, valores e verdades internas. Há também um aumento da sensibilidade energética. Ele começa a sentir quando algo está desalinhado, quando uma escolha não é verdadeira, quando uma atitude não corresponde ao que sente. Essa sensibilidade é nova para ele e, por isso, desconfortável, mas é irreversível. Internamente, o masculino começa a se aproximar da própria vulnerabilidade, não como fraqueza, mas como ponto de verdade. Ele entende, ainda que em silêncio, que não pode mais viver desconectado de si mesmo. A energia antiga sustentava a sobrevivência. A nova energia exige autenticidade. Você sente essa mudança antes de qualquer ação externa, porque a transformação real na jornada das chamas gêmeas nunca começa fora. Ela começa no campo invisível, no corpo energético, no coração silencioso, na alma que já percebeu que algo terminou, mesmo que nada ainda tenha sido dito ou feito. Antes que o masculino haja, antes que palavras surjam, antes que decisões externas se manifestem, o feminino sente, e sente de um jeito diferente. Não é ansiedade, não é expectativa, é um deslocamento interno sutil, como se a energia que antes puxava para fora agora recolhesse para dentro. Você percebe que algo não pede mais esforço, não pede mais insistência, não pede mais explicação. O primeiro sinal dessa mudança é a diminuição da urgência. Aquela necessidade constante de entender, de saber, de resolver, começa a se dissolver. Não porque deixou de importar, mas porque algo em você já não vibra mais no desespero. A alma entra em um estado de observação silenciosa. Você continua sentindo, mas não sente mais descontrole. Há também uma mudança clara na forma como o corpo reage. O corpo relaxa onde antes havia tensão. O peito não aperta da mesma forma. O estômago não reage com o mesmo medo. O sistema nervoso começa a sair do modo de espera constante. Isso acontece porque a energia já percebeu que o ciclo antigo, o da dor repetida, da espera infinita, da dúvida, não está mais ativo. Outro sinal forte é o desapego espontâneo de narrativas antigas. Histórias que você contava para si mesma começam a perder força. Ele nunca vai mudar. Isso nunca vai se resolver. Eu preciso fazer algo. Essas frases internas simplesmente param de fazer sentido. Não porque você se convenceu racionalmente, mas porque a energia já mudou de lugar. Você também sente essa mudança na forma como pensa nele. Não há mais obsessão, nem idealização excessiva. Há presença, uma presença calma,
às vezes até um silêncio interno onde antes havia turbulência. Isso não é frieza, é maturidade energética. É a alma dizendo: eu confio no movimento que já começou. Antes de qualquer ação externa, a mudança se revela na sua postura interna. Você para de se moldar, para de se adaptar, para de se diminuir para caber em um tempo que não respeita o seu ritmo. E isso acontece sem raiva, sem revolta. Acontece com firmeza tranquila, com enraizamento. Há momentos em que você sente vontade de ficar sozinha, não por tristeza, mas por alinhamento. O silêncio passa a nutrir. O recolhimento passa a organizar. Isso é um sinal claro de que a energia está se reconfigurando. Quando a alma entra em uma nova fase, ela pede espaço interno para integrar. Você também sente essa mudança quando percebe que não precisa mais se explicar para o universo. Não precisa justificar suas dores, suas escolhas, seu cansaço. Há uma sensação silenciosa de validação interna, como se algo dissesse: agora você pode descansar. Outro ponto importante é que a intuição fica mais limpa. Você sente menos confusão. Mesmo sem respostas externas, há uma clareza sutil sobre o que não serve mais. Pessoas, comportamentos, padrões emocionais começam a se tornar incompatíveis com a sua frequência atual. E você não luta mais contra isso. Antes da ação externa, o feminino sente a mudança como uma reorganização do próprio eixo. Você volta para si, para o corpo, para o agora. O futuro deixa de ser um campo de ansiedade e passa a ser um espaço neutro. Isso indica que a alma já não está presa à expectativa, e é exatamente isso que permite que o movimento real aconteça. Essa mudança também se manifesta como uma confiança silenciosa, não uma certeza de resultado, mas uma certeza de caminho. Você sabe que não está mais onde estava, sabe que não pode voltar a ser quem era, e, curiosamente, isso traz paz. Na jornada das chamas gêmeas, quando você sente a mudança antes da ação externa, é porque a ação já foi autorizada no plano espiritual. O tempo visível apenas precisa acompanhar o que já se alinhou internamente. E quando isso acontece, não há pressa. Há presença, há verdade. E há a certeza silenciosa de que o próximo passo não precisa ser forçado. Ele virá, porque agora existe espaço para ele existir. Quando um grande ciclo se encerra na jornada das chamas gêmeas, o universo não entra em pausa. Pelo contrário, ele começa imediatamente um processo silencioso de reorganização profunda. Nada do que se fecha fica vazio. O encerramento cria espaço. E o universo só cria espaço quando algo maior precisa nascer. A primeira coisa que o universo começa a alinhar é a coerência energética. Tudo o que estava sendo sustentado por esforço, expectativa, medo ou apego deixa de se manter em pé. Relações paralelas, dinâmicas confusas, vínculos que existiam apenas por hábito começam a perder força naturalmente. Não é punição, é ajuste. A energia passa a exigir verdade vibracional. Esse encerramento também ativa um realinhamento de tempo. A sensação de atraso, de espera infinita ou de estagnação começa a se dissolver. Não porque tudo acontece de uma vez, mas porque a alma sai do modo de sobrevivência espiritual e entra em modo de presença. O universo começa a alinhar eventos não para testar, mas para confirmar aquilo que já foi integrado internamente. Outro ponto essencial que o universo começa a alinhar é o campo emocional. Emoções antigas que antes dominavam ansiedade, medo da perda, culpa, autocobrança, perdem protagonismo. Elas ainda podem surgir, mas já não governam decisões. Isso acontece porque o encerramento do ciclo antigo fecha contratos emocionais,
baseados na dor. A alma não precisa mais repetir para aprender. O universo também passa a alinhar encontros e desencontros com mais precisão. Pessoas que não vibram mais com a sua verdade começam a se afastar sem conflito. Outras surgem apenas como espelhos rápidos, não como permanência. Tudo fica mais claro, mais limpo, mais direto. O que não é essencial não consegue permanecer. Na energia das chamas gêmeas, esse encerramento permite ao universo alinhar o campo entre vocês sem interferência de ruído antigo. Antes, o vínculo precisava atravessar camadas de medo, resistência e projeção. Agora, a energia começa a circular de forma mais madura. Menos reatividade, mais consciência, menos fantasia, mais verdade silenciosa. O universo também começa a alinhar a responsabilidade espiritual de cada um. Não há mais espaço para carregar o outro, esperar pelo outro ou se moldar para manter a conexão. Cada alma passa a ser chamada a sustentar sua própria frequência. E é exatamente isso que fortalece o vínculo. Não a dependência, mas a autonomia energética. Outro alinhamento importante é o do corpo. Após o encerramento de um grande ciclo, o corpo começa a responder de forma diferente. Menos tensão constante, menos sinais de alerta sem causa, mais sensação de aterramento. O universo reorganiza o campo físico para que ele suporte a nova frequência que está sendo ancorada. Há também um alinhamento silencioso das decisões futuras. Mesmo que você ainda não saiba quais passos dará, algo dentro de você já sabe o que não aceita mais. Isso é o universo ajustando seu eixo interno. A dúvida começa a diminuir não porque tudo está resolvido, mas porque a alma está posicionada. No campo do masculino, o universo começa a alinhar consequências internas. Ele passa a sentir com mais clareza o peso de escolhas desalinhadas e o alívio de pensamentos verdadeiros, não como castigo, mas como maturidade espiritual. A confusão dá lugar a uma inquietação produtiva, aquela que empurra para a verdade.